Hora do Enem no ar! Você sabe que a cultura brasileira sofreu influências enormes dos povos que foram trazidos da África. E claro, isso afetou e muito a nossa arte e pode cair no Enem. Por isso, a gente faz uma super revisão do tema com a ajuda do professor Wilson Cardoso. Chega mais, professor! Revê-lo. Que é um prazer enorme ter você aqui, professor. Eu agora recebo alunos lá onde dou aula e eles chegam dizendo, já te conheço de algum lugar. Aí, rapaz, eles acabam lembrando que foi daqui. Pô, que legal, que legal. Um grande abraço para vocês, pessoal. Obrigado mesmo pelo carinho. Vem cá, por que esse tema é tão importante, professor? A gente tem uma valorização muito imparcial aqui no Brasil, né? A gente valoriza muito uma das nossas matrizes, que é a matriz europeia, tá? Matriz, digamos, ocidental, né? Mas não valorizamos do mesmo jeito, né? Os legados culturais e artísticos dos povos indígenas e dos povos africanos, né? E como poder falar da nossa arte, por exemplo, né, sem falar de Aleijadinho, do Barroco Mineiro e da enorme contribuição desse que é um dos principais artistas afro-brasileiros. Agora, eu diria que essa revalorização é fundamental para que a gente possa formar cidadãos e cidadãs brasileiras numa perspectiva intercultural, de maior igualdade na distribuição dessa importância desses grandes legados que formaram e ainda formam a cultura brasileira, porque tanto a arte indígena quanto a arte, principalmente afro-brasileira, arte africana, elas têm um diálogo com a contemporaneidade muito forte. E que aspectos, professor, são importantes para se compreender essa arte? Do ponto de vista da história da arte, no Egito Antigo, o Egito faz parte da África. Então nós temos aí uma grande contribuição da África para a história da arte. Vindo mais para cá, para o Brasil, a gente não pode esquecer de estudar o Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro é um barroco que tem uma contribuição imensa, né, dos afro-brasileiros, e eu já citei Aleijadinho, posso citar também Mestre Ataíde, que era um pintor, Aleijadinho, um arquiteto e um escultor, tá? Vindo aqui na arte acadêmica brasileira, mais no século XIX e um pouco no início do século XX, temos vários que estão sendo redescobertos agora. Tá? E vou citar alguns rapidamente. A gente tem Estevão Silva, fundamental, talvez o primeiro grande artista acadêmico brasileiro, afro-brasileiro. Tá? Nós temos João e Arthur Timóteo da Costa, dois irmãos, pintores acadêmicos fundamentais. Da mesma forma, nós temos Wilson Tibério, temos Emanuel Zamu, o Antônio Rafael Pinto Bandeira, temos alguns outros. Esses todos estão sendo recuperados agora. Na arte moderna, nós temos o grande Rubem Valentim. Olha aí. Fora, né, outros importantes também, e que a gente vai estar falando aí ao longo do programa. Mas agora, na cultura contemporânea, aí é que a questão afro-brasileira fica mais forte. Porque a questão da identidade na cultura contemporânea, na arte contemporânea, é uma das principais questões. E se até então a gente estava valorizando os artistas afro-brasileiros numa perspectiva ainda um pouco tímida, tá? A gente agora vai ter essa valorização mais ampla e, fundamentalmente, a gente vai parar de valorizar só os homens e as mulheres vão começar a ganhar espaço, as artistas afro-brasileiras. Perfeito. Você falou em Rubem Valentim e nós temos uma questão justamente sobre ele. É verdade. Bora ver? Vamos? Partiu? Coloca aí na tela. Tá aí, ó, questão 36 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Rubem Valentim foi talvez um dos maiores, para muitos, o principal artista afro-brasileiro moderno, tá? Ele nasceu em 1922, o ano da Semana de Arte 22, que foi um evento fundamental, que foi a pedra inaugural do modernismo no Brasil. Ele se consolidou enquanto artista durante os anos 40, portanto, ele é um artista moderno, mas de terceira geração, digamos assim, tá? Nasceu na Bahia, tá? Ele foi não só um artista, ele foi também odontólogo, tá? E foi jornalista. E ele começou como um pintor autodidata. Depois, ao longo da carreira, ele também se transformou num gravador e também num escultor. Tá? Foi muito importante no movimento de renovação da arte da Bahia durante os anos 40, final da década de 40. Por que a obra dele é tão importante? Porque ele realiza na sua obra, de uma maneira muito singular, aquilo que era a proposição do movimento antropofágico brasileiro, que dizia o seguinte: a gente não pode se negar às influências estrangeiras.
Tá? Por outro lado, a gente também não pode aceitar sermos colonizados culturalmente. Nós precisamos nos apropriar dessas influências estrangeiras, e no campo da arte isso significava dizer se apropriar das novas linguagens artísticas modernas, das experimentações que estavam sendo feitas lá no cubismo, no fauvismo, tá? No abstracionismo, tudo do campo da Europa. Tá? Nós nos apropriamos dessas novas linguagens, desse novo fazer artístico, mas nós não vamos copiar exatamente o que eles fazem. A gente vai também dar conta dessa nova arte fazendo uma síntese com os nossos temas, ou seja, fazer uma arte moderna, mas brasileira, porque vai estar falando de questões próprias, nossas, que tem a ver com a cultura brasileira, eu diria mesmo com a cultura popular brasileira. Olhando muito rapidamente, você vai achar que é uma pintura abstrata, que não faz uma referência à cultura brasileira, mas isso não é verdade, tá? Ele é um cara profundamente, a arte dele é profundamente impregnada de Brasil, de símbolos da cultura brasileira, eu diria mais da religiosidade da afro-brasileira, principalmente os símbolos que a gente chama dos signos litúrgicos do candomblé. Né? Então, ele trabalha com uma arte muito geométrica, uma geometria muito rigorosa, diria que prima muito pela simetria e também trabalha com cores muito fortes, mas se você olhar bem, o que ele tem ali é uma representação de símbolos, tá? Que fazem parte da liturgia religiosa do candomblé. E aí, como é que a gente resolve essa questão, professor? Pois é, no enunciado diz o seguinte: a obra de Rubem Valentim apresenta emblemas que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, aquilo que disse, se transformam em produção artística. A obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo em virtude de, já está avisando no enunciado, a chave de questão é signos das religiões afro-brasileiras. Isso é uma chave de questão para você, né? A resposta correta é a C. É a fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia, tá? É aquilo que eu acabei de falar. Né? Ele é uma expressão dessa proposta antropofágica, né? De fazer uma síntese, tá? Das influências estrangeiras, europeias, mas também aquelas portuguesas que tinha no Brasil e a africana. Tá? Por que não podem ser as outras questões? Pois é, professor, não tem nenhum distrator aí, não? Olha, a opção A, simplificação de formas da paisagem brasileira. É verdade que a obra dele apresenta uma simplificação de formas, mas não se refere a uma paisagem brasileira. Não vejo uma paisagem tá? ali. Na letra B, diz o seguinte: valorização dos símbolos do processo de urbanização. Ele trabalha com símbolos, mas ele não está se referindo ao processo de urbanização. Na letra D, alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional. E aí, olhando com atenção, veremos que não tem essa alusão a símbolos cívicos, principalmente aqueles presentes na bandeira nacional. Tá? Por último, a letra E, a composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Essa eu acho que pode confundir, tá? Por quê? Essa ideia de simétrica, né? Ele, do ponto de vista da forma, né, nós temos uma correspondência com o que está sendo escrito ali, ou seja, tem uma composição simétrica, né, geométrica, tá, de elementos. Agora, elementos relativos à miscigenação racial? Não. Ele está sendo muito claro, ele está falando de uma contribuição da cultura africana para a nossa religiosidade, ou seja, símbolos do candomblé brasileiro, tá? Beleza. Então, confirmando o gabarito... É a letra C. Letra C, fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Professor, que outros nomes da arte negra o participante tem que estar ligado? No passado, Aleijadinho, Mestre Ataíde. Aqui no Brasil tivemos um xará, né, do Valentim, que foi o Mestre Valentim, aqui no Rio de Janeiro, isso no período da arte colonial, quando o barroco era foi o estilo fundamental, junto com o rococó. Falei para você já, né, no período da arte acadêmica, temos nomes preciosos que estão sendo redescobertos e revalorizados. Agora eu vou repetir, principalmente Estevão Silva, os irmãos João e Arthur Batista, Timóteo da Costa, perdão, tá? Temos também, mais recentemente aqui, no campo da arte contemporânea,
o Emanuel Araújo, que é não só um artista de mão cheia, um grande artista, mas principalmente um grande pesquisador da arte afro-brasileira, e Rosana Paulino, tá? Dalton Paula, Maria Auxiliadora, tá? E eu estou esquecendo um monte, rapaz, porque a galeria é grande. A galeria é grande, mas, na verdade, a gente está fazendo nós estamos fazendo uma reescrita da história da arte brasileira, incluindo artistas, né? Vamos dizer assim, nós estamos colorindo a história da arte brasileira, porque ela antes era muito branca. Então tem que ficar ligado nisso para mandar bem no Enem desse ano, é uma grande tendência. Tem sim, isso é muito importante. Reconhecer esses novos nomes, tá? Não só na arte colonial brasileira, mas também na arte acadêmica brasileira, no século XIX, um pouquinho no início do século XX, e na arte moderna, tá? E também na arte contemporânea. Porque na arte contemporânea, essa questão da identidade, tá? Muito importante no mundo inteiro, principalmente a partir dos estudos, tá? Os estudos culturais, tá? No Brasil tem um impacto muito grande, no mundo inteiro tem um impacto muito grande, e a questão identitária é uma das principais questões da arte contemporânea, ou seja, a arte de agora. Professor, a questão racial sempre foi uma constante na arte brasileira? Não, nunca foi uma constante, não. E quando você me faz essa pergunta, a primeira coisa que me ocorre é o seguinte: diferenciar o que significa questão racial. A questão racial é você, dentro da arte, colocar em questão o papel do negro na sociedade brasileira, né? Isso só tem sido feito a partir, diria eu, da arte contemporânea, de uma maneira, do ponto de vista da população afro-brasileira, né? Essa questão foi tocada antes, tá? Lá no final do século XIX, pelas teorias raciais que existiam na época, ligadas à purificação da raça, purificação do sangue, né? A gente tem uma obra emblemática em relação a isso, que é a Redenção de Cã, feita por um artista espanhol, tá? Branco, Modesto Brocos, tá? Essa, eu diria para você, que é a primeira abordagem a esse tema. Antes, o que nós tivemos, principalmente com Debré, tá? E também com os artistas viajantes europeus, é a representação do negro na vida social brasileira, tá? Mas sempre no papel de escravizados. Nunca se fez essa representação de um ponto de vista a questionar esse lugar do negro. Isso vai acontecer principalmente na arte contemporânea, ao meu ver, tá? Eu diria uma artista que é fundamental para isso, que é a Rosana Paulino, tá? Que coloca não só a questão do negro, mas da negra, tá? E aí nós estamos falando das várias opressões, né, que existem na sociedade, na modernidade, tá? Que é a do capitalismo, a do colonialismo e a do patriarcalismo. Pois é, professor, a gente usa muito a história para entender a arte, mas o contrário também é válido, né? A gente também usa a arte para entender a história. Muito. Antes da invenção da máquina fotográfica, muita gente fala que a arte do passado, sobre vários aspectos, né, foi uma historiografia visual do mundo, né? E nós temos hoje em dia, né, a iconografia brasileira do período do século XIX, principalmente, né, que são chamadas de brasilianas, tá? Boa parte desse acervo das brasilianas, produzida por artistas europeus, viajantes, que por aqui vinham, não só no Brasil, percorriam, né, as colônias como um todo e registravam cenas desse povo que para eles era uma novidade, um povo exótico, né? E aí no sentido pejorativo mesmo, tá? E, enfim, a história tem essas imagens como uma das suas fontes preciosas, ou seja, as imagens artísticas. Bacana. Você falou da obra Redenção de Cã. Bora ver uma questão sobre ela? Vamos sim, que essa obra é muito importante. Aí, ó, questão 44 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. E aí, professor, você disse que é uma obra importante. Por Essa quê? obra é muito importante. Essa obra trata uma representação realista, né, em que ela apresenta, de certa forma, ilustra, tá, as teorias raciais que estavam muito em voga,
tá, entre os intelectuais da elite brasileira do final do século XIX, e aí nós estamos falando de um pouquinho depois da abolição da escravatura no Brasil e também da proclamação da República. Tá? Nessa época aí, as teorias raciais que eram predominantes era da purificação do sangue brasileiro. Em outras palavras, o embranquecimento da população, né? E aí, o que nós vemos na obra de Modesto Brocos, como já disse, um pintor espanhol, nós vemos uma obra onde tem uma família do interior, uma família sertaneja, tá? É uma obra que, se você olha e percebe essa família num estado de alegria, num estado de tranquilidade, na verdade, eles estão comemorando uma conquista, principalmente, tá, a avó. Nós sabemos que é uma família porque o próprio enunciado diz. Essa informação, então, né, você já tem no enunciado. A gente não está imaginando, né? E a gente vai vendo uma gradação de cor de pele entre esses componentes dessa família representada aí. Você vê a avó negra, tá? Essa avó, possivelmente a mãe, né, da mãe da criança que está no centro da tela. Sim. Né? A mãe, a mulher que está sentada no centro da tela, ela é uma mulata. Ela não é exatamente branca, mas nem exatamente negra, né? O pai, né, que está sentado do lado direito aqui, de uma forma tranquila e com aquele olhar do tipo, quem fez foi eu, ou seja, que fez o quê? O filho? Sim. O filho branco. E o filho, sim, é o mais branco de todos. Ou seja, nós temos aí uma representação do embranquecimento da raça, tá? Sim. E, acima de tudo, quem tem mais feliz é essa avó negra. Por que ela deve estar tão feliz assim? Porque ela deve ter sido escrava. E ela sabe que ser negra no Brasil daquela época era um sinônimo de muito sofrimento. Que né? o neto estaria livre disso. Exatamente, né? Exatamente. O embranquecimento da população significou, no caso aqui, né, esse embranquecimento dessa família, né, significava a esperança de uma vida menos sofrida para esse neto dela, para essa criança, que não apenas é branco, mas chamamos a atenção para outro fato que muita gente desconhece também, é homem. Não é mulher, né? E nas sociedades, historicamente, os homens, né, principalmente eram naquela sempre época, mais valorizados que as mulheres. Verdade. Então, a gente tem um quadro bem dividido no meio pelo batente da porta aqui, né? Nós temos a parte negra da família lá com a avó, com aquela senhora que, né, coloca as mãos aos céus e agradece por esse neto, né? Nós temos a transição racial com a mãe sentada no meio, temos o pai, que é bastante mais claro, mas se você quiser olhar um pouquinho, você vai ver ali traços um pouco indígenas nesse pai. Agora, a criança não. A criança já é bem branca, ou seja, é o embranquecimento da raça e a purificação do sangue. É bem isso que esse quadro está se referindo. O título dele, chamado Redenção de Cã, uma referência, uma passagem bíblica, né? A Cã. Cã, um dos filhos de Noé, aquele que viu o pai bêbado e nu. E, ao invés de cobrir o pai, acabou indo contar para os irmãos, né, o que tinha visto. E isso foi bastante recriminado, porque, na verdade, o que se esperava é que ele cobrisse o pai, né, e que não espalhasse, né, que viu a nudez do pai. E, a partir disso daí, ele sofreu uma maldição por seu pai, Noé, né, e Cã passou a ser o servo dos servos, tá? Essa passagem bíblica é sujeita a muitas interpretações, e uma delas é aquela que justifica o racismo. Por quê? Porque Cã, né, virou o servo dos servos, né, o servo dos irmãos, inclusive, tá? E é também considerado aquele que é o ascendente, né, das populações naturais da África, ou seja, o povo negro. Tá? Quando ele fala em redenção de Cã, percebe? É como se ele estivesse acabando com a maldição a qual Cã foi lançado. O que significa a rendição? Seria o embranquecimento daquele povo que ascendente de Cã? Fica essa pergunta para essa obra, que é uma obra muito importante, porque ela talvez seja a primeira que está colocando as questões raciais na história da arte brasileira. Tá? O autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época, que era a de, e aí
a opção correta é a última, é a letra E. Diante de tudo que eu falei para você, tá? O que diz essa opção? Embranquecimento da população, tá? Sim. E as outras? Pois é, defesa da democracia racial. Quem olha rápido pode até quem olha rápido pode achar que Pode é isso achar que mesmo, é isso. entendeu? Quem olha Porque nós rápido- temos uma família aí, que nós temos, como já disse, né? Nós temos uma pessoa bem negra, que é a avó, nós temos a mãe, uma mulata, nós temos o pai, um branco, mas com umas certas características indígenas e tal, e temos uma criança branca, digamos, Sim. entendeu? Pode parecer um convívio harmonioso, né? Sim. E o mito da democracia racial no Brasil ainda é muito forte, apesar de já ter sido desconstruído, tá? Sim. Já ter sido dito por muitos estudiosos que no Brasil não existe democracia racial. Muito pelo contrário. Nós temos aqui um racismo muito forte, né? Exatamente. Não à toa temos leis contra o racismo, né? Verdade. Na B, idealização do universo rural, não há nada. Tem uma alegria, tem um momento de tranquilidade, mas isso por si só não está fazendo uma idealização do universo rural, que é, assim, uma cena sertaneja, uma cena, né, do interior. Mas não existe aí outros dados que levem a uma idealização desse universo. C, crise dos valores republicanos. Não se faz aí nenhuma referência a essa crise desses valores. E letra D, constatação do atraso sertanejo. Não há nenhuma indicação visual ali que fale, apesar da vida simples dessas pessoas, que o que se esteja retratando ali seja um atraso dessa vida do interior do Brasil. Não. A questão é a questão racial. E aí ficaria entre a letra A e a letra E. E para chegar à letra E, tem que saber de história. Tem que saber. Não adianta só olhar para a figura e resolver. Só a imagem pela imagem, não. É preciso fazer um estudo interdisciplinar no campo das artes, no campo da história e também no da sociologia. Perfeito. Então, só confirmando, o gabarito é a letra E, embranquecimento da população, O né? embranquecimento da população, que foi uma ideia muito forte no Brasil do século XIX, e diria para você, ela ainda não desapareceu de todo do nosso universo cultural. Qual é aquele conselho para a galera que quer mandar super bem na prova de arte nesse ano? Tivemos, esse ano de 2018, a exposição de Jean-Michel Basquiat, um artista fundamental, um artista estadunidense, tá? E essa exposição foi no Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo, e no Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, e vai até o início do ano que vem, 2019, tá? E fora isso, temos uma exposição sobre o samba, muito importante, uma exposição muito legal, porque junta música, junta artes visuais, junta carnaval, junta performances, várias artes. Diria que é uma exposição de artes integradas sobre o samba que está acontecendo no Museu de Arte do Rio, o MAR. Esses são eventos importantes. Esses eventos importantes costumam ser referências para as questões do Enem. Fora isso, nós temos também uma pesquisa muito grande sobre a arte e artistas afro-brasileiros, tá? Principalmente questões... nós temos dois grandes estudiosos no Brasil, um deles é Emanuel Araújo, que não é só um pesquisador do tema, mas também um artista. É um artista afro-brasileiro, e também o professor Roberto Conduro. O professor Roberto Conduro tem um livro muito importante chamado Arte Afro-Brasileira, e é um pesquisador sobre esses temas, e o que mais acontece agora no cenário acadêmico, vamos dizer assim, são pesquisas sobre artistas afro-brasileiros e os indígenas também. Perfeito. Professor, muito obrigado mesmo por toda a ajuda, viu? É sempre um prazer estar aqui. Esse prazer é todo nosso. Muito obrigado. Meu amigo. Prazer te ver, professor. Quer revisar esse e outros assuntos? Vai lá no nosso canal, youtube.com/TV Escola. Até a próxima. Vai lá. Não ri, não.